E o que vem a ser esse ponto de equilíbrio, considerando que nós temos três, né? O contábil, o econômico e financeiro. E tem alguma correlação de ponto de equilíbrio no margem de contribuição? Então aqui nós vamos compreender que basicamente, né, eu tenho três visões diferentes. O ponto de equilíbrio contábil, basicamente o meu objetivo, o meu alvo é ter um resultado nulo. Ou seja, eu vou empatar toda a conjuntura de gastos com a minha receita ou com as minhas receitas. Já o ponto de equilíbrio econômico tem outro viés, em que eu não quero apenas equilibrar as contas. Além de equilibrar, eu quero ter uma margem de lucro desejada, né? E aqui talvez é um ponto de equilíbrio bastante utilizado na prática para realmente gerenciar o negócio em termos de lucratividade. Então, o econômico, ele traz esse viés também de ter uma meta, né, almejada. Claro que também nós vamos entrar nesse detalhe, como que nós definimos isso para ser uma meta alcançável. E o próximo, né, o ponto de equilíbrio financeiro, conforme o próprio nome diz, ele é semelhante ao contábil, mas a gente sabe que na contabilidade existem alguns gastos que não são desembolsáveis, né? Por exemplo, a depreciação, que é a perda de valor dos equipamentos, né, do mobilizado. Então, essa depreciação é uma despesa, mas que financeiramente não representa uma saída de caixa. Então, o ponto de equilíbrio financeiro, ele acaba fazendo esse ajuste do ponto de equilíbrio contábil para a gente entender qual seria o resultado daquela empresa sobre essa perspectiva de gastos que são realmente desembolsados. E a margem de contribuição aqui ela tem um impacto, né, e uma importância fundamental. Haja vista que para nós calcularmos esse ponto de equilíbrio, nós precisamos entender qual é a nossa margem de contribuição, no caso a unitária, para que assim a gente possa fazer essa análise e a composição desses cálculos. Sem o entendimento da margem de contribuição, nós não conseguimos fazer esse tipo de análise. Além disso, que também eu quero ressaltar, né, na verdade, a gente precisa entender toda aquela conjuntura de gastos que existem no negócio, né? Ou seja, nós precisamos entender quem são os custos variáveis, as despesas variáveis, até para encontrar a margem de contribuição, e precisamos entender quem são as despesas fixas e os custos fixos, para entender de fato quem são o meu ponto de equilíbrio. Então aqui ter uma organização financeira, ter essa base, esse banco de dados, ter esse entendimento e essa visão prática, é indispensável para a gente começar a fazer a aplicação desses conceitos. E ressaltando que aqui nós utilizamos o custeio variável, que é usado para gerenciamento do negócio e o processo de análise e tomada de decisão.